jogo, Maurão? Ontem eu vi de forma reduzida e ficou mais chocante, né? Vergonha, não merecemos ser campeões. Aí quando você vê o contexto todo, é isso, ele disse que se continuar jogando assim, deixando de ganhar os jogos, não vai merecer ser assim, não... Ele achou vergonhoso perder e tal, óbvio, não sei se o termo é vergonha, né? Você perdeu um clássico, né? Fazia tempo já que o Flamengo não perdia, mas nós estamos falando de um Fla-Flu, né? Não estamos falando de uma diferença de Bragantino para São Paulo, né? Peraí, vamos respeitar do outro lado também o adversário. Então ele estava, eu acho que assim, chateadíssimo, né? Não foi. Eu acho que já teve situações, já vimos algumas situações aí que caberia mais essa história de vergonha, né? Alguns outros resultados do próprio Flamengo, que aí diria, pô, foi uma vergonha não ganhar esse jogo, etc e tal, fomos dominados, fizemos tal. Não foi o caso ontem, né? Eu acho que ele estava chateadíssimo porque, segundo o Rogério, é isso aí, o Rogério adora os números eram todos favoráveis. Eu só acho que eu vi toda a entrevista, ou pelo menos uma grande parte ontem do Rogério, e as perguntas eram em cobranças, olha, você teve tempo para treinar, e aí o time não funcionou, e ele foi jogando muito pro time, tipo assim, não, eu treinei, como a gente viu aí. Agora, eu não tenho culpa se os caras cometem erros, não lembro o termo que ele colocou aí, né? Ele colocou que, olha, nós treinamos, nós fizemos tudo certo durante os dias que tivemos, mas na hora H, quem não soube executar foi o jogador lá dentro. Então, assim, ele tirou um pouco da culpa dele. Acho que ele cometeu um erro ontem na entrevista, dizendo assim, nossa, o gol do Fluminense, o primeiro, eu pedi para não fazerem faltas ali na frente. Pô, parece até que dá para segurar também 90 minutos sem fazer uma falta. Eu pedi, todo mundo pede. Ainda mais se você achar que o adversário tem uma qualidade nessa cobrança de falta. Nem é o caso. Ah, mas eu peço para não fazer. Tá bom, o outro time também pede. Eu peço para não fazer pênalti, o outro, todo mundo, ninguém quer isso. E essa bola muito lenta ali e tal, sabe? Como se a defesa, e acho sim que a defesa falhou, mas como se isso também não tivesse que ser treinado, né? Foi uma bola despretensiosa, ele usa um outro termo, mas enfim, não é uma bola forte, uma bola lenta que é alçada ali e tal, e que isso tem sido, que isso teria sido mais um erro da defesa. Ok, e tem sido mesmo, né? Tá difícil ver o Flamengo não sofrendo gols, mas isso tem que ser treinado. Todo time vai querer, ou numa bola parada, ou no cruzamento, vai querer alçar uma bola lá. Como o Flamengo também faz. Então, assim, tem coisas ali que eu acho que partem da responsabilidade dele e não do time. Agora, que errou muito? Errou demais. Errou. Tá faltando finalização. E já não é o primeiro jogo, né? Já não é o primeiro jogo. O 0-0 com Fortaleza, por quê? Teve 2, 3, no máximo, sei lá, 4 chances para definir, mas não definiu. Até um pênalti, foi infeliz até num pênalti. Então, assim, treina-se. Mas é claro que depende do momento do jogador ali dentro. Pelo que a gente viu, o poste de bola que você falou aí, no primeiro tempo já foi gritante. No primeiro tempo, inclusive, o Fluminense saiu mais para o jogo no segundo tempo, né? No primeiro tempo teve um bom momento ali que ficou meio ataque contra a defesa. A gente tinha a impressão, vai sair o gol do Flamengo, tal, até que acontece. Então, eu acho que a frustração é enorme, né? Do torcedor rubro-negro, da comissão que trabalha, é enorme, porque, independentemente de ser um clássico, esperava-se que depois dessa parada e tal, e tendo todo mundo à disposição, né? Dos que estão, porque eu não vou falar de quem está machucado, que não vai jogar mesmo, Thiago Maia e tal. E o goleiro, mudar o Hugo pelo Diego, também, para mim, não muda nada. Dali para frente, ele colocou em campo o que eu acho que o torcedor considera o melhor Flamengo, né? O melhor Flamengo. Inclusive, do meio para frente, é o Flamengo que já era do outro ano. Na defesa, também é o que ele tem de melhor, tem colocado. Deu um baita do azar com o Felipe Luiz passando essa bola no final ali, mal passada. Sim, deu. Mas o 1-1 também não deixaria o torcedor contente com a exibição. Porque não resolve. 70 contra 30 de posse são... Acho que foram mesmo 19 ou 20 finalizações, mas do outro lado também foram 10 ou 11, né? Então o Fluminense também não ficou lá só acuado, não foram 20-1, sabe? A coisa teve muito mais o Flamengo do que o Fluminense, mas o Fluminense também soltou, e com umas chances, inclusive, assim, se você olhar reais de gol, teve bola na trave ali do jogador do Fluminense, que foi um lance muito mais perto de sair um gol do que dos lances do Flamengo.
Eu sei que ele teve uma reunião depois, lá mesmo no Maracanã, com a diretoria e tal, estava lendo sobre isso, acho que não tem nada que mudar, tem que se unir e partir aí para corrigir erros e tentar vencer os próximos adversários. Não dá agora para reclamar, você olha nas redes sociais, reclamações contra o Rogério, não era o técnico, não está preparado para isso. Até concordo. Ontem, ouvindo o Antero aqui, eu estava refletindo, é verdade que o próprio Rogério Ceni não é ainda aquele técnico preparadíssimo. Não é. O Rogério não é um estagiário, mas o Rogério, a gente o vê ainda muito com aquele mito que ele foi como goleiro, enorme, gigante que ele foi. Mas nessa nova função, o Rogério ainda tem muito o que aprender. Então a culpa é dele? Não, talvez seja até na forma de se expressar, ele sempre fala muito bem e tal, nas coletivas, etc. Mas eu acho que tem coisas que ele vai mudar com o tempo. E também a visão, a tática, tudo isso. Ele é muito estudioso, ele é muito inteligente, mas ele é um técnico também em crescimento. Não acho que tenha que se trocar o técnico agora, não é o caso. Vamos esperar. Deixa ele terminar esse trabalho até 24 de fevereiro. Vamos ver em que situação o Flamengo vai terminar o campeonato. E aí sim a diretoria pode até reavaliar se o Rogério... veja bem, estou separando o Rogério jogador que foi, né, com o Rogério técnico que é, se ele já está na grandeza de um Flamengo. Isso é uma coisa importante para se avaliar depois. E o próprio final do trabalho, mais esse complemento, vai mostrar isso. Eu não tenho dúvida que ele deve estar trabalhando lá, se possível, se não cansasse os jogadores, ele ia trabalhar 24 horas por dia. Ele é muito dedicado, repito, estudioso, inteligente, mas precisa ver se ele tem já experiência suficiente para ter um Flamengo com esse melhor elenco nas mãos. Isso também pesa. Agora, não tem culpa que os gols não saíram, mas talvez possa ter um pouco de culpa nos gols que o time vem levando. Isso aí é para se corrigir. Ele não chuta a bola lá, ele não dá o chute final. Mas posicionamento de defesa e cruzamentos e etc., ele é responsável sim, ele é responsável. E é curioso porque no Fortaleza ele era tido como um cara que tinha umas táticas que nem o outro técnico tem exatamente para a bola parada. E aí o Flamengo sofre um gol de bola parada. Verdade. E só para completar, Mauro, erros grotescos foi o termo usado pelo Rogério Ceni. Isso. Eu até anotei aqui, ele disse... Você vê que ele jogou com os caras, né, Abel? Diga, desculpe, não ouvi. Não, então, é isso aí, ó. Eu vou lá, treino, armo todo o meu esquema, a gente treina a finalização, montamos um esquema para amassar o adversário. Mas acontecem erros grotescos, aí eu não tenho culpa. Então, Mauro, assim, ele jogou muito para os caras isso, né? Diga, quem chamou? Eu que chamei, Abel. Eu peço licença, eu quero contar algumas coisas sobre o Rogério em si. Não vou discutir o Rogério como goleiro, nem vou olhar na história do São Paulo, porque é um gigante, né? Os maiores jogadores da história do clube e os maiores goleiros da história do futebol. É um goleiro que tem marcas muito fortes e elogiado não só dentro do Brasil, como na América do Sul inteira, títulos. Mas no final da carreira como goleiro, o São Paulo tinha vários problemas de elenco rachado e o Rogério era parte desses problemas. O Rogério queria muito comprometimento de alguns jogadores que não se comprometiam. E eu não vou culpá-lo por isso. A forma como você tenta mudar o comportamento de um jogador, até às vezes um jogador subindo da categoria de base, que futuramente vai fazer muito sucesso na Europa, era um problema. Então, quando o Rogério termina a carreira de jogador e passa a tentar ser treinador, o meu grande questionamento, eu falo isso desde o começo, é que ele precisaria aprender a gerenciar pessoas. E eu acho que ele é um cara extremamente inteligente que pode fazer isso. Aí ele, quando vai para o São Paulo ser treinador, além de muitos erros táticos, erros de armação de time, por exemplo, quando ele fez Justiça, ele ficou 18 dias treinando, se não me engano, 17 dias, volta com Lucão e Neilton, depois o Neilton joga mal e dispensa o Neilton. Quer dizer, além disso, que é normal no treinador que está começando, me chamou muito uma declaração do Petros uma vez, que falou que quando chega ao São Paulo, os jogadores não se cumprimentavam. O ambiente não era bom. E o Dorival muda isso. O Rogério vai para o Fortaleza depois, onde ele é muito grande, onde todo jogador vai olhar para o Rogério e falar, nossa, olha quem veio trabalhar com a gente, e a liderança é exercida de um jeito um pouco mais fácil. Ele tem uma breve passagem pelo Cruzeiro, onde
Para mim, ele não tem responsabilidade pela queda do Cruzeiro nenhuma, mas a maneira como ele tentou resolver os problemas de relacionamento dentro do Cruzeiro não foi eficaz, né? Volta para o Fortaleza e chega no Flamengo com grandes nomes, com o principal elenco do país, com jogadores mais renomados e, para mim, tecnicamente, o melhor elenco do continente, da América do Sul. A declaração de ontem, depois de vários jogadores, ele tem razão em muitas das coisas que ele falou, atuarem mal. Por exemplo, o Everton Ribeiro, há algum tempo, não joga bem. Desde que foi convocado pela seleção brasileira, não conseguiu mais mostrar no futebol. O Gabigol não está decidido. O Bruno Henrique oscila. O Ilharão também é um jogador que vem cometendo alguns erros de marcação no meio-campo, facilitando algumas enfiadas de bola nas costas da defesa do Flamengo. O Felipe Luiz, para mim, jogador assim que eu, quando parar de jogar, vou ficar aplaudindo até dizer chega, de tão bom que foi o Felipe Luiz, tão grande que esse cara não joga bem. Será que transferir essa responsabilidade nesse momento, ou citar a responsabilidade, mesmo que com razão, nesse momento, apesar de eu achar que o Flamengo não tem tanto repertório assim, podia jogar de uma maneira muito mais acelerada, isso ficou comprovado ano passado, né? Podia ter mais movimentação, mas independentemente dessa discussão tática, será que isso é bom para o Flamengo nesse momento, essa distribuição de responsabilidade nos microfones? Porque ele podia muito bem falar, olha, nós cometemos alguns erros, nossa equipe, sem citar nomes, por isso perdemos o jogo, erros de finalização, cometemos alguns outros erros, perdemos o jogo, e chegar lá dentro dos jogadores e falar assim, olha, eu estou segurando a bronca, tá? Vocês sabem o que aconteceu. Foi isso, isso, isso e isso. Mas ele não citou nomes, né, Birner? Não citou, mas é muito claro. É muito claro, né? Tá muito óbvio, né? Felipe Luiz, assim, por exemplo. É muito óbvio, muito óbvio. E ninguém vai dizer que o Felipe Luiz é um jogador que não é competitivo, disperso. Ao contrário, extremamente competitivo. Aconteceu. Outra coisa que me chama a atenção.